Fala, meus magrelos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal sem frequência. E hoje eu vou fazer mais um vídeo, e assim como eu fiz com o vídeo falando a minha opinião sobre o final de The Boys, eu vou dar a minha opinião sobre o final de Digital Circus ou Circus Digital. Circo Digital. E é mais um vídeo polêmico e gostosinho daqueles. Não tanto quanto The Boys, porque eu acho que o final de The Boys ainda assim foi mais odiado pela galera do que o final de Digital Circus, né? Mas bom, do que se trata essa série? Digital Circus é uma animação feita lá em 2023 pela Glitch. Na verdade a Glitch ajudou a fazer, né? Porque tem vários criadores que trabalham na Glitch. E tem outras séries também, como Mother Drones, Game Overse e entre outras. Mas Digital Circus, querendo ou não, é a série mais famosa da Glitch. E bom, a série começa com uma dentadura e uma bolha, né? Dizendo que tem um circo digital, então um monte de personagens coloridos, aparentemente infantis, são apresentados para nós, e uma garota a palhaço acaba aparecendo, atrapalhando a abertura. Eu queria que garotas palhaço fosse uma raça real de pessoas. Ai ai, Enéas, que Deus o tenha. Bom, o nome da protagonista é Pomini. E o objetivo da protagonista é tentar achar uma saída daquele mundo digital. Porém, ela encontra o pior tipo de pessoa que pode estar ali naquela situação. O Jax, que vai tentar o tempo todo tirar as esperanças dela e provavelmente tentar fazer ela enlouquecer. Sendo considerado também o personagem mais odiado dessa série. Também tem outros personagens como Zubo, Gangly, Kingo. E eu vou logo adiantar que o Kingo é o melhor personagem desse desenho. Mas calma, eu não vou contar toda a história da série aqui, que nem eu faço com os vídeos de Mortal Kombat. Não, todo mundo aqui já sabe a história de Digital Circus, tá aí no YouTube, então não tem porquê eu ficar contando algo que tem no YouTube para vocês, né? Eu tô aqui para falar a minha opinião, o que eu achei sobre o final da série, e eu não vou ser Maria vai com as outras. Eu não vou falar algo só porque a maioria achou. Não, a maioria achou bom, então eu vou dizer que o final é bom. Não, a maioria achou ruim, então eu vou dizer que o final é ruim. Não. Num vídeo que eu fiz sobre The Boys, eu fui totalmente sincero. Todo mundo não gostou do final porque o Capitão Pátria, ele perdeu fácil demais. Eu gostei do final porque o Capitão Pátria, ele se fudeu. Ele mereceu aquele final. É um final digno para um personagem como ele. Eu não vou ser Maria vai com as outras aqui. E eu vou dar a minha opinião. E mano, para começar, foi uma explosão de emoções. Primeiro vem o plot twist que os personagens, na verdade, eles não são pessoas. Os personagens, eles são clones digitais de uma pessoa. Vamos supor assim, ó. Eu tenho uma personagem no Roblox, certo? Aí o que acontece? Eu entro no Roblox, aí a minha mente que está no jogo vai pensar que eu tô de fato dentro do jogo. Mas na verdade, eu tô vivendo a minha vida normal aqui fora, enquanto a cópia da minha mente tá lá, vivendo dentro do Roblox. Ou seja, a Pomini, o Jax, os personagens, tudo, eles não são pessoas de verdade que estão dentro do circo. Ou seja, desde o primeiro episódio, eles já estavam fora do circo.
Eles nunca entraram lá. Tudo que tem ali é só o clone da mente deles, tá ligado? É só o clone da mente deles. No começo eu achei uma bosta essa ideia, tá ligado? Porque tu sente que não teve de fato uma libertação. Tu sente que não teve de fato a protagonista concluindo seu objetivo final, né? Tipo, tu sente um vazio, um completo. E, pô, mano, é uma crise de realidade fudida, tá ligado? Porque, pô, imagina só, a tua vida toda ser uma mentira, tu não é uma pessoa de verdade, tu não passa de um clone, tu não passa de um ser artificial, digital, e tudo que tu viveu é uma mentira. Tu não existe de verdade. Tu é um ser digital, tu é um clone de uma pessoa que tá vivendo uma vida lá fora, que tá tendo sonho, emprego, que tá tendo uma família, enquanto tu é só um personagem de desenho animado preso em um computador que nunca vai sair, tá ligado? Mano, no começo eu achei uma bosta, mas isso porque eu não tinha prestado atenção quando eu assisti pela primeira vez. Então, eu peguei pra assistir, de novo, né? Eu queria prestar muita atenção. E, mano, os personagens não necessariamente vão viver como escravos do Caim. Eles vão fazer o que quiserem ali no circo. E se eles quiserem fazer aquelas brincadeiras sapecagens, eles também podem fazer, né? Já que na cena de crédito, né, tem uma cena que a Agatha tá passando na frente da porta da Zubul e tem tipo uns coraçãozinhos saindo da porta, tá ligado, mano? Ou seja, sapecagens, brincadeiras gostosas, tá ligado? Ali dentro do circo digital. Ou seja, o Caim aprovou, mano. O Caim aprovou. E, bom, sobre o Jax. Primeiro eu vou falar sobre o Caim. Eu vou começar pelo Caim. Mano, a redenção do Caim foi muito boa, tá ligado? Porque o Caim não necessariamente é um vilão ou um ser ruim. Na verdade, é até injusto classificar o Caim como um vilão da obra, já que ele só estava fazendo algo que ele foi programado para fazer. Ele só estava obedecendo um sistema que era de tentar não fazer as pessoas enlouquecer, tá ligado? Mas as pessoas enlouqueciam justamente por causa das aventuras dele ou de coisas que aconteciam no circo. Quando Caim tomou consciência que fez merda, ele continuou exercendo a função dele, né? Só que agora de uma forma que os personagens ali consigam entender, consigam conviver de boa com ele, e no final o próprio Caim, ele passa, né, a participar das aventuras, como se o Caim realmente fosse um dos principais agora, tá ligado? Como se fosse um dos principais agora. E, bom, é justo, considerando que ele é só uma IA, tá ligado? Então, classificar ele como vilãozão da parada toda não faz sentido nenhum. Eu acho que o verdadeiro vilão é a CIA, que é uma empresa que foi citada, mas em nenhum momento foi dito que empresa é essa, tá ligado? Muita coisa ficou em aberto, a gente nem sabe se é uma empresa maligna que colocou todo mundo no computador, entre aspas, né? Ou se é só mais uma empresa normal de computação, só que acabou dando merda em algumas coisas. Agora vamos falar do Jax. Mano, tipo assim, eu já assisti a Digital Circo antes, mas eu comecei a gostar ainda mais da série porque eu tenho uma prima que também assiste Digital Circus. E, mano, a gente falava sobre teorias e tal, mas falando do Jax agora.
Mano, a forma como o Jax abstraiu foi muito anticlimática, tá ligado? Porque, pô, nem mostrou ele enlouquecendo, só teve um corte seco e do nada mostrou o Jax louco ali, tá ligado? Maluco. O cara nem teve a chance de se render, de ter uma redenção, mas ele acabou abstraindo, enlouquecendo. Mas, pelo menos dentro da mente do Jax, né? A revelação do passado dele e o desenvolvimento de personagem que ele tem é muito foda, tá ligado? É muito foda. A história do Jax é muito braba. É um melhor desenvolvimento de personagem, ficando apenas abaixo do Kingo e do Kaine, porque esses sim são bons, tá ligado? Esses sim tiveram um desenvolvimento muito bom, mas o Jax, ele teve ali, mano, um desenvolvimento foda. Um desenvolvimento foda. A gente entende do porquê que ele sempre foi babaca, né? Que ele nunca demonstrou emoção, mas como a gente viu na própria origem dele, né? Nada justifica o que o Jax fez, já que foi por causa do Jax que aquela sapa lá enlouqueceu. Qual é o nome daquela sapa lá, viado? A Ribbit. Ribbit. Foi por causa do Jax que aquela sapa lá enlouqueceu. E a série já dava indícios disso, né? Já que toda vez que tinha alguma referência da sapa, né? Dessa sapa aí, o Jax, ele era atormentado e ele se auto-sabotava. O Jax passou a série toda se auto-sabotando, na verdade, né, mano? E, cara, assim, rapaziada, o Jax, ele é uma verdadeira lição de vida e de forma de personagem. Tipo, se tu tiver passando por algum problema, mano, fala pra alguém, procura ajuda, entendeu? Não fica escondendo as tuas emoções, procura ajuda, entendeu? Não seja um Jax, não seja um Jax. E, bom, a animação acaba, né? O Caim revela para todo mundo a vida deles na vida real. Aí depois de um certo tempo, mostra ali eles já vivendo, né, a vida deles dentro do circo. E o episódio acaba e na cena pós-crédito mostra os personagens na vida real. Mano, quando eu parei pra assistir e analisar melhor, eu achei muito foda, eu achei muito brabo. E, bom, eu vou admitir, tem muita coisa que ficou em aberta, como por exemplo, o lance da CIA, os personagens que enlouqueceram e que não foram mostrados. Tipo, a gente não sabe quase nada sobre o Scratch, o personagem que o King tanto citou, né? Então tem muita coisa que ficou em aberto, mano. E seria muito legal se tivesse uma segunda temporada, ou melhor, uma temporada zero, né? Uma temporada zero, uma história zero aí, né? De Digital Circus. Eu também não vou babar o ovo da criadora e dizer, gente, Digital Circus foi perfeito. Não, eu entendo que a obra ela tem as suas falhas. Eu entendo que a obra ela tem as suas falhas, mas o final foi bom. O final foi bem legal. O final foi bem legal. Eu acho que a criadora ela conseguiu chegar na proposta que ela mesma criou da série, né? Porque Digital Circus ele foca mais no relacionamento dos personagens mesmo. Mas tem muita coisa que ficou em aberto. E essa é a minha opinião sobre Digital Circus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é a minha opinião. Fiquem com Deus e um abraço do Magrelo.